Não, só tô te falando, cara, que assim, eu sou um cara honesto e eu gosto de mostrar pra todo mundo o que às vezes acontece na vida do professor. Tu vê, né, cara? Além das interrupções que me acontecem por babaquices, por criancices e infantilidades, eu já aviso, hein, cara, se na minha aula começar a aparecer a coordenação aqui, pra começar a falar de bobagenzinha, amigo, eu trabalho com isso porque eu amo, não é porque eu preciso da grana, tá? E eu só comecei a trabalhar nos lugares que eu realmente vejo vale a pena eu derramar meu suor. Porque tu vê, eu dou aula com garra e com vontade, como se tu fosse meu filho. Aliás, não, se fosse meu filho, cara, eu ia ser mais rigoroso. Com o Caio eu sou ultra rigoroso, ele tem 9 anos. E quando ele faz merda, eu aponto na carinha dele, Caio, olha bem o que tu tá fazendo. E o olhinho dele se enche de lágrimas e eu vejo o respeito e ele, desculpa papai, eu vou pensar, vou melhorar. Respeito, tá entendendo? Então assim, amigo, é bom que eu curta da aula, cara. E que seja legal, e que eu consiga dar a minha aula legal, cara. Tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. E aí tu imagina, tu dá a tua aulinha empolgado, derrama um pouquinho de suor, aí de repente, não, professor, mas eu não tava na aula, eu preciso dar aula. Aí eu dou aula tudo de novo? É esquisito isso, né? Fala, seu Gustavo. Tem como falar pra mim a questão A e B que eu não tô conseguindo enxergar? Claro, cara. A mais B, entre parênteses, polígono. B mais C, entre parênteses, paralelogramo. Perdão. A mais C, polígono. Foi? A mais C, igual. Tá? A mais C, polígono. E B mais C, entre parênteses, paralelogramo. Aí depois ainda tem o item C e o item D aqui, ó. Mas eu vou passar mais em cima para que tu possa enxergar. Pode falar. Não. Vou falar mais claro sobre isso. Só um pouquinho, pessoal. Só primeiro para tirar a dúvida do colega que está tentando copiar. Tá? Uma coisa de cada vez. Todos podem perguntar, eu não me importo. Mas que seja um de cada vez. Como agora eu estou virado para o quadro, eu espero que vocês esperem alguns poucos segundos. E eu já vou atendê-los. Paralelogramo. Depois, letra C, A menos B mais C. Também vai ter que ser paralelogramo, a gente precisaria falar. E 2A menos C. Tanto faz as técnicas que nós vamos usar nesta. Então, beleza. Agora aqui já não tem mais ninguém não enxergando, eu acho. E aí eu vou liberar para as perguntas, vou explicar de novo, pois não? Porque tenho 2, né? Certo? Mas tu não fez a pergunta de colocar 2 vetores um do outro? Tu perguntou, né? Tá vendo, Vê? Eu coloquei uma coisa para te fazer pensar. E é isso que é o legal, olha só. Se eu coloco e tu já... professor, o que é aquilo ali? Eu te explico. A galera que de repente na hora da questão ia ficar, pô, o que é isso? Que é nessa hora que tu aprende, é a hora que tu fica em dúvida. É a hora que tu vai lá e... Caramba, tá, vou tentar assim. É ali que teu cérebro fez sinapse e aprendeu. O professor que vai lá e mastiga tudo e pronto, ó, faz, e tu não tem que se esforçar, esse é ruim. O professor bom é aquele que conta a história e espera tu ter dúvida, espera sair fumaça, espera fazer sinapse e aí corrige. É por isso que tem que ter calma, um pouco de calma. Fala, meu querido. Os valores da questão mesmo que estão ali? Não. Aqueles valores que eu coloquei eram só valores ilustrativos. Tu vê, ó, a tua pergunta tá te queimando. Eu fiz uma pergunta bonita, eu te dei um exemplo e tu já quer misturar a tua pergunta com aquilo. Eu só coloquei número por ti. Não existia número. Não existia número, não tem número. Certo? Então olha só, galerinha, eu vou... Só um pouquinho, olha só. Eu vou explicar de novo, porque como tu é um jovem de 2013, era pra ser assim, ó. Explica em 10 segundos e tu vai trabalhar. Tá? Eu vou explicar claramente como é que tem que fazer. E não vou deixar de fazer pergunta. Só depois que tu tentar que nem um guerreiro brasileiro que tu é que eu vou na tua carteira tirar a tua dúvida. E vou te provar que a tua dúvida não existia, porque a resposta já estava no quadro. Então presta atenção. Só um pouquinho. Fala, Nerê, fica à vontade. Estava ensinando para a galera 2 métodos diferentes de operações gráficas com vetores. Quando nós falamos em operações gráficas, quer dizer que a gente só vai fazer graficamente, não numericamente, nem algebricamente.
Eu recomendaria agora que vocês prestassem atenção, porque eu não vou explicar a terceira vez só porque está copiando enquanto eu explico. Eu vou criar dois vetores genéricos aqui que vieram na minha cabeça agora. Veio na minha cabeça um vetor. Esse é um belo vetor. Eu vou chamar de vetor J para tu não achar que tem a ver com aquele. Eu ia chamar de A, mas eu vou chamar de J para ninguém confundir. E tem um outro vetor aqui, que é o vetor claro. E também vou botar um outro vetor aqui, bem pequenininho, um quadradinho só. E vocês enxergam os quadriculados? Sim. Se tu quiser fazer esse exercício bem legal, quando tu copiar esse vetor J, tu tem que imaginar 3 quadradinhos horizontais e 3 verticais e fazer ele nessa proporção. Não quer dizer que é o mesmo tamanho, senão eu ocupo o outro caderno todo. Tu vai fazer um vetor pequenininho, mas que tenha mais ou menos, sei lá, 3 milímetros por 3 milímetros ou 3 centímetros por 3 centímetros, para não ficar precisando de uma lupa para ver. Aí esse vetor vai ter quanto? Vai ter só 3 centímetros na horizontal, ó. E esse? 1 centímetro para baixo. Então tu tem que manter a proporção. E não quer dizer o tamanho, não é o tamanho, é manter a proporção. Por isso, cara, que na prova, quando eu boto questão dessa aí, eu já faço um quadriculadinho geralmente na própria prova para poder usar. Certo? Faço um quadriculadinho para poder usar o quadriculado da prova para fazer os teus desenhos. Então, tipo, se no teu exemplo tiver A igual 2 Não, quadradinhos... aí deixa que eu faço o exemplo. É que eu nem comecei a dar, não tá deixando eu começar a aula. É tipo aquele ali. Se o A com B ocupa 2 e o B ocupa 3. Posso fazer A como 4 quadradinhos e B como 6? Pode, no teu caderno pode. Parabéns, ótima colocação. Então, se tu quiser usar esses 3 aqui quadradinhos como 6 centímetros e 6 centímetros, lógico. E aí esses 3 quadradinhos também tem que ser 6 centímetros, exatamente, certo? E foi justamente por isso que no começo da aula, não sei se tu estava aí no começo da aula, eu chamei de 5 unidades 2 quadradinhos, ó. Então tu vê, tu já sabia a resposta. Eu tinha falado que 2 quadradinhos poderiam ser 5 unidades. De qualquer forma, muito obrigado pela pergunta. Eu quero te mostrar como é que se faz, por exemplo, J mais H. E eu quero que tu saiba fazer J mais H por 2 técnicas diferentes, a do paralelogramo e a do polígono. Técnica 1 do paralelogramo. Copie o vetor, tal e qual ele é. No caso eu tenho quadriculado, me facilita. Tu vai ter que ter bom senso, ou usar régua, ou fazer com muito capricho para manter a proporção. Mais o H. Tu pega o H e como é a técnica do paralelogramo, é bundinha com bundinha, ó. As origens dos vetores se encontram ali, ó. Esse é o vetor J, este é o vetor H. E na hora de fazer o vetor resultante, tu faz um paralelogramo, ou seja, tu pega a extremidade de um vetor e desenha uma pontilhada paralela, paralelogramo, e pega uma pontilhada da extremidade do outro vetor e também faça ela paralela. Observem que formou um paralelogramo, que é a figura que tem os lados paralelos. E a resultante é essa aqui, é esse vetor aqui, ó, que sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontraram. Observe vocês que a seta do meu vetor termina aonde as pontilhadas se encontraram. É muito comum o aluno fazer assim na prova, ó. As pontilhadas terminam ali, né? Ele faz ali a reta e faz uma seta gigante passando da pontilhada. Não. Feio. Feio. Não pode. Então, se as pontilhadas... Esse aqui é o tipo de frescura que pode incomodar o cara que não tem paciência. E realmente, ó... Vai fazer a setinha, ó. Olha ali, ó. Capricha, ó. Tem que terminar bem aonde as pontilhadas se cruzarem. Se fizer daquele jeito que tu tinha feito antes. Eu desconto 10. Eu desconto 10. Cada errinho que tu comete, eu desconto 10. Cada coisinha na prova que eu posso, que eu vejo que é importante e que eu já avisei você, já foi combinado previamente, eu tiro um 10º. Esse 10º não vai mudar a nota final da prova, né? Mas é uma coisa que vai te lembrando. Ó, não, tem que ficar atento, tem que ficar atento. É complicado o método paralelogramo? É muito bobo. Bota as bundinhas juntinho, faz as pontilhadas paralelas, desenha o vetor resultante. Acabou. Acabou. E tu vai tentar e tu vai errar. Tu vai ter dúvida. Mas tu só vai aprender se primeiro der o problema e tu tentar vencer. Se eu ficar já te explicando todos os problemas que podem aparecer, eu viro um professor medíocre, ruim, como a maioria é, certo? E aí não funciona, tá? A maioria que eu digo fora, né, galera? Agora, olha só, polígono. Como é que é a técnica ninja do polígono? Por isso que eu coloquei um asterisco ali, porque ele é ninja. Aí, para fazer a técnica do polígono, tu começa muito parecido, copia um dos vetores,
3 por 3, 3 por 3 é o vetor J. Só que na hora de copiar o vetor H não é origem com origem. É origem na extremidade, é a bundinha do próximo vetor na cabecinha do primeiro. Por isso eu chamo a técnica bundinha na cabecinha. E é pra ser didático, cara. É só pra encaixar a bunda de um vetor na cabeça do outro. Pronto. E quem é o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse ali é o vetor resultante. Ficou igual os vetores? Ficaram iguais os vetores? Vamos ver? Esse vetor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados horizontais, 1, 2, 3 verticais. Vamos ver esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horizontais e 3 verticais. Eles estão idênticos. Mesmo que o desenho pareça diferente, eles são vetores idênticos. Mostrando que a técnica não muda o resultado, ela só muda a maneira de fazer. Até aqui tudo bem? Não acabou o exemplo ainda. Por que a técnica do polígono é melhor que a técnica do paralelogramo? Pode fazer mais de 2. Porque pode somar mais de 2. Parabéns, Samuel. Atento. Ô, galerinha, então olha só. Vai que eu quero fazer o seguinte vetor aqui, ó. Menos J, para ficar diferente, né? Menos J mais H. Menos J mais H. Vou pensar como é que vai ficar. Menos 3i. Ah, agora ferrou. Agora ficou terrível. Menos J mais H menos 3i. Vou até fazer aqui para sobrar espaço. Ó. E aí, galerinha? Faz com o dedinho. Cadê o vetor menos J? Faz com o dedinho, deixa eu ver. Não. Menos J. O J é assim. Ali, um certo ali, outro aqui certo, beleza? Ó, se o J é assim, ó, depois de ter escutado a aula, tinha obrigação de saber que o menos J era assim, ó. Era só fazer isso com o dedinho, não era normal não ter enxergado isso. J, menos J. H, menos H. I, menos I. Tu não pode demorar para aprender uma coisa tão boba como essa. Tu é de 2013, cara. Tem que ser duro. Acabou, aprendi, professor. Vamos pro próximo ano. É isso? Então vamos lá. Quem é o menos J? Aqui. Tudo bem para vocês? Quem é o mais H? Bundinha na cabecinha. Não se esqueçam, a bundinha na cabecinha do vetor. Tudo bem para vocês? E quem será o menos 3i? 3i's para cima. O i é para cá, o menos i é para cima. E se são 3 é porque são 3. 3. Ó. Ali é o menos 3 i. Tudo bem? I menos i. Menos 2i. Menos 3i. 3izinho vazio. É intuitivo, cara. Não tem o que ver. É ridículo. Física é ridícula. Até aqui é ridículo. E aí eu quero saber. Quem é o resultante? Isso. Pega o primeiro ali e liga até o último. Tá feito. Quanto é que foi o resultante? Valeu quanto o resultante? 0. Que bom. Fiquei com medo, mas foi legal, foi legal. O amigo foi muito claro. Para desenhar o resultante, tu sai do primeiro e vai até o último. Eu obedeci. Saí do primeiro, que era a bundinha do J, não é isso? E fui até o último, que é a pontinha do menos 3i. E já que eu não me desloquei, é porque coincidentemente o resultante deu 0. Eu não queria, eu não fiz de propósito. Palavra de honra, deu 0 porque foi azar. Se fosse menos 2i aqui, por exemplo, só para a galera entender. Se fosse menos 2i, ele só ia ter 2 quadradinhos para cima, concorda comigo? Uhum. E aí ia ter um espacinho ali, ó. Quero ver que tu sabe. Isso ia ser o próprio i. O resultado acabou sendo o próprio i. Aquele ali que é o resultante. Coincidentemente deu o próprio vetor i. Colocar o número. Estaria correto os dois. Depende da questão. Se for um ABCD, o cara pode pedir a solução daquela soma deu. Ele pode falar o nome dos vetorzinhos, ele assinalaria. Ou ele pode perguntar qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor. A direção é vertical. O sentido é de baixo para cima. E o módulo é uma unidade. Certo? Um quadradinho. Certo? Se bem, cara, que no problema ele pode pegar um quadradinho e dizer que cada quadradinho vale
5 unidades, ou, já usei, né, 666 unidades, certo? Aí o cara diria, ó, esse vetor ele é vertical, de cima para baixo, com 636 unidades, já que usou um quadradinho, em cada quadradinho 666. Beleza? Certo? Agora sim, agora deu, calma, relaxa, confia em ti. Tem cola no quadro, tem cola no quadro, e tá ali o que tem que fazer. Ó, os vetores, não são aqueles vetores, são esses, ó. Esses são os vetores. Quantos quadradinhos? 2 para cima. 2 por 2, né? Tudo bem? Vocês entendem? 2 na horizontal e 2 na vertical. É o vetor C, tá vendo? E o vetor B? 3 para baixo. Eu quero que tu faça A mais C pelo polígono. Eu quero que tu faça B mais C pelo paralelogramo. E essas aqui tu divide. Aí tu divide. Faz do jeito que tu quiser. Estou indo nas carteiras. Eu só vou tirar dúvidas se tu tiver começado. Se tu não tiver começado os desenhos, eu não vou falar contigo. É obrigatório começar para eu te ajudar. Se tu não começar, eu não vou te ajudar.